E agora, como é que você vê, digamos, com essa investida para todo lado, essa investida do Trump, ele tentando pegar a parte comercial, daí ele recua, porque também afeta setores internos nos Estados Unidos, daí ele vem para as represálias individuais aí, como essa do Alexandre Moraes. Como é que você vê, digamos, eu sei que não tem mais a velha ordem internacional, mas você tem alguns princípios civilizatórios que ainda vigoram aí. Até onde você acha que vai essa loucura? Olha, você recomendar princípios civilizatórios para o Donald Trump seria simpático, tá? Ele balançaria a cabeça. Não, estou falando, o ciclo é para a reação que não vem, né? Exatamente. Agora, o fato é que todas essas tarifas, todo esse processo, não tem nada a ver com economia, certo? Isso tem uma dimensão política, que o Trump está aparecendo todo dia em todas as televisões do mundo, gerando lá, deu uma cacetada na Suíça, 39%, deu uma cacetada ali, reduziu no outro, está aqui o rei da cocada preta, enfim, com seus cabelos laranja, enfim. Isso aqui é surrealista, porque se descolou completamente da lógica econômica, certo? Então, quando ele lasca uns 50% aqui, acho que já são 700 os produtos que tiraram, né? E que continuam tirando, porque a grita é não só daqui, mas nos Estados Unidos. Você tem empresas que têm uma matéria-prima ou um subproduto para montar um produto nos Estados Unidos que vai chegar muito mais caro, está desarticulando eles, né? Uma JBS tem interesses aqui, mas tem interesses também nos Estados Unidos. Ou seja, o comércio e os acordos comerciais, as tarifas, são baseadas em acerto de interesses recíprocos, né? Esse é o equilíbrio. Esse equilíbrio está rompido, né? Ele está buscando apenas o porrete. Agora, o fato de utilizar isso em termos políticos tem um custo a curto prazo muito grande para todos nós, inclusive para muitos americanos, certo? Mas a longo prazo, isso é muito interessante, é evidente que todo mundo, quando vem porrete desse tamanho, que não tem nenhuma lógica econômica, você não está negociando, você está tentando acalmar e tentando minimizar o prejuízo. E você já está preparando, como nós e como todos eles, estão preparando quais são as alternativas. Mais comércio sul-sul, mais contratos com a China, ou seja, o efeito indireto de tudo que ele está fazendo é uma reorganização, uma rearticulação dos fluxos econômicos no mundo que não tem nenhum interesse dos Estados Unidos. Ele se apoia na antiga visão do protecionismo, é também da tua geração, né? Não, você protege as fronteiras econômicas e, com isso, vai desenvolver a economia local. Nós estamos no século XXI, entende? As dinâmicas poderosas econômicas são imateriais, não é indústria. E tem mais. Você veja que a indústria dos Estados Unidos é apenas 8%, tá, do PIB. Ou seja, mudou. O que você vai proteger nesse processo? Então, Ladislau, um ponto que chama atenção é o seguinte: quando você entra aqui nas empresas digitais, na Nova Indústria Brasil, o que vem a queixa aí? Você monta esquema de financiamento, você não tem empreendedor. Mas o empreendedor, ele sai da pequena empresa. Então, digamos, criar uma base de pequena empresa, que tem que ser, mesmo que seja em setores tradicionais aí, é fundamental para você ter uma estrutura de empreendedorismo que vai gerando desse conjunto de pequenas empresas, médias empresas, aqueles que conseguem sair do patamar de pequeno. Não estão faltando aí políticas de fortalecimento das pequenas empresas? Você está dizendo do nosso lado? É. Mas não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Nós chegamos a ter indústria representando 22% do PIB, hoje está na faixa dos 11%. Certo? A dinâmica é enroscada para a pequena e média empresa.
Tá? Eu lembro de um cara, um empresário entrevistado no Estadão, eu cito isso, né? Ele disse, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? A população está enroscada em dívidas, com a agiotagem generalizada aqui, com esse nível de juros, está pagando juros em vez de fazer compras, está melhorando a situação dos bancos, da Faria Lima, em vez de dinamizar a empresa. Então, a empresa, a demanda está frágil, então ele não investe. 2, se ele precisar de um banco, eu peguei do Banco Central agora, a taxa de juros para a pessoa jurídica, 25%. Esquece que você vai poder pagar 25% de juros, devolver um empréstimo e ainda ter algum lucro. 3, o cara simplesmente compra a título do governo, está pagando 15% para ele, por uma inflação relativamente baixa, então para que ele vai produzir? Na realidade, eu acho fundamental a retomada da pequena empresa, né? Nós estamos falando de cerca de 5 milhões de unidades, agora, não é simplesmente reforçar, passar recursos para eles, é mudar a estrutura, entende? É reduzir as taxas de juros, certo? E assegurar, digamos, que haja a demanda e o financiamento. Agora, 25% para a pessoa jurídica, certo? Eu peguei na França, está 3% ao ano, né? Certo? E você pega a taxa Selic, né? Tem um escândalo no Japão, não sei se você está acompanhando, dobrou a taxa Selic deles, o juros sobre a dívida pública. Passou de 0,25 ao ano para 0,50 ao ano. Esse é o nível. E a gente 15%. Quer dizer, de certa maneira, por trás do que você levanta, na minha compreensão, né, eu trabalhei isso nesse meu livrinho aí, o Resgatar a Função Social da Economia, tá essa mudança estrutural, né? O financiamento tem que servir de fomento e não ser um sistema de extração dos produtores. Claro, claro. O que se alega aqui no Banco Central é que você tem o tal do carry trade lá, que o Brasil, você pegar dinheiro barato no Japão e trazer para o Brasil, tem que dar um lucro maior do que essa mesma operação com o México, com a África do Sul. Mas estava na hora, porque quando você pega um diferencial de juros, é muito grande. Estava na hora até de um pacto aí entre esses países, os principais países emergentes, para impedir essa competição deletéria aí. Uma competição terrível. Você chega em dezembro e fala, não, o México está rendendo mais. Os caras montam um baita movimento especulativo, sacam dinheiro daqui e vão para o México. Daí voltam. Ou seja, as grandes economias emergentes ficam à mercê aí de todo esse jogo especulativo, né? Tinha que ter uma articulação aí no âmbito dessas empresas, não é, Ladislao? Dessas empresas, desses países, né? Luiz, eu volto ao argumento básico, tá? Nós tínhamos o GATT, que virou OMC, tínhamos espaços de negociação internacional sobre esses temas. E você tinha uma política de negociações internacionais. Certo? Agora, nós não temos mais. Tá? Nós estamos na base do porrete, cada um por si, tentando se coisa. Quer dizer, não há dúvida, eu acompanho muito os estudos dos chineses, tá? Não há dúvida que hoje o BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, isso aqui é o início de uma estruturação, de uma articulação diferenciada, que aí vai ser em grande parte sul-sul. Eu queria lembrar que, como ordem de grandeza, tá? Os países ditos ricos, né, o norte global, são 15% da população, certo? E 3/4 da riqueza, entendeu? Quer dizer, o sul global está com o saco na lua. Né? Agora, para mim, essa rearticulação está se fazendo, porque nós perdemos o sistema anterior, que era Bretton Woods, que é de 80 anos atrás, que está numa situação completamente diferente. Você vê que a ONU não apita nada nesse processo, né? Não há mais organizações internacionais, e isso abre essa coisa. Agora, tem um outro eixo fundamental nessa rearticulação que a gente está discutindo aqui, que é o peso da China. Tá? Eu pego os dados do Fundo Monetário Internacional, em 2025, o PIB da China, a gente calcula em paridade de poder de compra, tá? Descontando as variações cambiais.
paridade de poder de compra, purchasing power parity, né, que se usa na organização internacional, a China está com um PIB de 37 trilhões, os Estados Unidos, 29. Tá? Essa é a ordem de grandeza. Ou seja, os Estados Unidos estão perdendo o espaço de maneira extremamente rápida. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que não é só o Trump que empurra, de repente, medidas assim. Tá? Tem interesses dentro. Você lembra, na inauguração do Trump, a gente viu naquele salão ali, tinha os 13 bilionários, membros da equipe do Trump, com sorriso até as orelhas, apoiando as coisas. Né? Ou seja, os Estados Unidos, vendo que a China tem uma economia que hoje é cerca de 25% acima dos Estados Unidos, e avançando muito mais rapidamente do que os Estados Unidos, eles avançam onde eles têm espaço mais forte. É a área monetária, o dólar, as tarifas, tudo isso, e outra, o sistema de guerras. Né? Agora, esse negócio tem muito peso, sabe? Eu peguei agora um livro muito legal, chama The United States of War. Acabei de ler, é muito bom. Tá? Nos Estados Unidos da América, Estados Unidos da guerra. O cara pega mais de 60 ou guerras, ou golpes, ou tentativas de golpes da Segunda Guerra Mundial para cá, entendeu? Um sistema mais recente. Né? Quer dizer, há um núcleo que você pega todo o sistema militar e de empresas militares, digamos, empresas de guerra nos Estados Unidos, o que Eisenhower chamava o complexo militar industrial, está poderoso e está empurrando isso. Né? Tem esse outro livro muito legal, The Underground Empire, muito interessante, que mostra, como você mencionou, né, o negócio da CIA, mostra só nesse século XXI, tá? As diversas intervenções que eles estão fazendo em diversos países, inclusive no Brasil. Né? Entende? Ou seja, há um embate de força política internacional, certo? Em que os Estados Unidos ficaram com esse sonho, né, que nós vamos pôr ordem nesse sistema mundial. Isso é extremamente perigoso, né? E está levando uma dimensão que eu acho que está muito ligada, porque com a mesma facilidade com que ele vai jogar bombas lá no Irã, ele lasca uma tarifa num país ou no outro, certo? Por razões, no caso do Brasil, por razões do comportamento do Supremo Tribunal. O que eles têm a ver com isso? Eu vejo, estou meio atabalhoado aqui nos argumentos, mas é um casamento de diversos vetores de desagregação, certo? E o eixo de reagregação que eu estou vendo é essa articulação que está muito apoiada na força da China e a formação dos BRICS e a busca de um novo pacto Sul-Sul muito mais amplo.